não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então isso quer dizer que nós estamos enxergando uma situação na qual a camada intelectual, a camada letrada está muito abaixo da complexidade do problema. Um dos motivos é lógico que quem vai treinar para ser um intelectual, então o ideal dele é viver numa cidade universitária totalmente pacífica, onde ele vive, está cercado dos seus pares, né, com os quais tem um diálogo muito polido, e nunca tem na vida um problema maior do que, digamos, uma dívida, a prestação que atrasou. Isto é o máximo, né? Quer dizer, o sujeito não é obrigado a enfrentar a vida. E a profissão universitária é uma das maneiras de fugir da complexidade da vida. Então é claro que são pessoas frouxas. Então a comunidade de frouxos, né? Se o sujeito é frouxo fisicamente, se ele, por exemplo, tem medo de apanhar, isso é a coisa mais estúpida do mundo, né? Eu, quando era moleque, eu briguei muito, mas às vezes bati, outras vezes apanhei, falei, apanhar era coisa normal naquele tempo. Todo moleque chegava em casa com o nariz sangrando, então a mãe nem ligava, né? Hoje, olhou feio pro moleque, a mãe já chama a polícia. Então estão criando uma multidão de frouxos. O frouxo não pode encarar a realidade da vida porque é feia demais, então ele vai ter que atenuar. Isso é um problema mundial. Em alguns lugares não é assim. Eu vejo na França, os intelectuais ainda são capazes de encarar a coisa terrível quando é terrível. Por quê? Porque a França já esteve ocupada pelo estrangeiro, comeu o pão que o diabo amassou, então você ainda tem intelectuais que se lembram daquela coisa, então eles não podem ter medo de que aconteça o que já aconteceu. Então eles perderam o medo, né? Mas aqui nos Estados Unidos, que problemas tem um intelectual universitário? Nunca tem problema algum. Então é um bando de boiola, evidentemente. Então o que a gente vê é o seguinte, é um crescimento monstruoso do poder do Estado e da autoridade do Estado e um enfraquecimento cada vez maior da sociedade civil. Você vê que quando 2 milhões de pessoas na rua saem na rua para pedir a derrubada de um presidente e ela não cai, e ainda parece que está difícil derrubá-la, apesar de tudo que se sabe, meu Deus, é uma impotência terrível. Então isso quer dizer que as mesmas pessoas que estão contra este governo, contra esta forma do Estado, estão fortalecendo o Estado por outras vias. Só o que é feito à margem da lei, o que é paralegal, não digo ilegal ou antilegal, mas paralegal, é que pode expressar o poder da sociedade civil. E a margem do paralegal tem que aumentar, ou seja, a margem das coisas que não são nem legais nem ilegais. É isso que os nossos liberais deviam estar fortalecendo, mas eles não entendem isso. Então, estão vendo como, vamos dizer, essas questões mais finas, às vezes, de distinções filosóficas, parecem questões puramente técnicas. Não existem questões filosóficas puramente técnicas desligadas da realidade efetiva. Por quê? Porque elas foram extraídas da realidade e foram feitas para você conseguir apreender a realidade e expressá-la. Elas existem para isso. Agora, se o sujeito entra na faculdade para estudar filosofia e não estudar a realidade, ele não vai aprender nada. Ele vai aprender a expressar em linguagem filosófica modos absurdos que ele possa ter pensado. Quando esse seu Clóvis de Barros diz que a pedofilia é uma forma de amor, ele não sabe o que é a palavra amor, não tem a menor ideia do que seja. O amor tem que ser amor a uma pessoa, não a uma idade.
E se o pedófilo cresce, a criança cresce, ele perde interesse pelo pedófilo e vai precisar de outro da mesma idade. Então, evidentemente, não é amor à pessoa, é um apego, né, imaginativo a uma característica secundária da pessoa, secundária e passageira, que é a sua idade. É como, vamos dizer, o fetichista gosta, por exemplo, de pé. Né? Eu digo, mas você gostar de pé, gostar de uma pessoa? Né? Será que a personalidade inteira da pessoa está no pé? Né? E se você tem um acidente e ela fica sem pé? Você não gosta mais dela, evidentemente, é? Ou então o pé pega umas perebas, pega lá, micose, medonha. Ah, não gosto mais de você, porque seu pé estragou. Então, é claro que isso não é amor. Eu não estou falando do ponto de vista valorativo e moral, estou falando do ponto de vista cognitivo. Né? O homem não sabe fazer a distinção entre, né, a afeição a uma pessoa e o apego a um detalhe material. Ele não sabe fazer isso. Ele, como é que virou professor de filosofia? Virou que o professor dele era igual a ele. Né? Essas coisas estão acontecendo uma atrás da outra. Então, a linguagem da mídia, por exemplo, é toda assim. Quer dizer, quando você não quer, quando você tem uma notícia, mas a notícia é contra as suas preferências, o que você faz? Você troca o termo específico pelo genérico. Né? Por exemplo, um sujeito assassinou, um sujeito de 12 anos assassinou, né, um bebê e a mãe, etc, etc. Você não fala o assassino, você fala o jovem. Uai, você está designando o cara pelo grupo etário e não pela sua atividade. Né? Mas enquanto jovem, ele é igual a milhões de outros jovens que não cometeram crime algum. O que o distingue é o fato de ser um criminoso. Mas você não pode usar essa distinção, o termo específico, por quê? Porque é feito, você tem que passar para o termo genérico. Isso é a melhor maneira de você destruir nas pessoas a capacidade de distinguir entre uma coisa e outra. Quando você se acostuma a ler coisas assim, você está lascado. Você vai ser burro por resto da sua vida. E isso aí, mídia, professor universitário, senador, deputado, estão o tempo todo ensinando você como não dizer as coisas. Como dizer tudo errado e, portanto, pensar tudo errado. Então, nós que estamos fazendo esse curso aqui, eu estou transmitindo esses instrumentos para vocês, para, vamos dizer, que vocês aprendam a se defender por dentro. Quando no começo eu pedi um voto de abstinência em matéria de opiniões, é por isto. Porque se você reage expressando imediatamente os seus sentimentos, sem você ter a noção do que está se passando realmente, tá certo? Você, em primeiro lugar, vai cometer injustiça. Em segundo lugar, você vai dar o tiro sempre no alvo errado. Vai mirar numa coisa e vai acertar a outra. Né? Então, tudo nós temos que entender, tudo o que seja feito ou dito por seres humanos, nós temos que entender no sentido que eles quiseram dizer. Você vê, quando esse senhor Rodrigo Medroso disse que eu sou adepto da teoria de gênero, ideologia de gênero, porque eu disse que o gênero é construído efetivamente, quer dizer, eu estou concordando com o ideólogo de gênero num ponto, com uma das suas premissas. Eu não posso concordar com a consequência. Ora, no treino medieval da disputatio, a primeira coisa que você põe um sujeito para defender uma tese e um sujeito para impugná-la. Depois que o sujeito terminou o discurso, o impugnante vai ter que declarar em primeiro lugar o que você vai refutar no que o outro disse. Você vai refutar as premissas? Você vai refutar a estrutura do raciocínio? Você vai refutar somente as conclusões? Você vai refutar a acepção das palavras? O que, precisamente? Ora, você quer discutir ideologia de gênero, então você tem que saber onde você vai acertá-la. E se ela tem uma premissa certa e você fica contra ela, você está fazendo o papel de palhaço. Mas nem isso as pessoas sabem. Quer dizer, ideologia de gênero é coisa do diabo, então eu não quero nem entender, eu só quero falar mal. Você vai ser feito de palhaço e você vai perder a discussão, que é exatamente o que está acontecendo. Então, de uma pessoa como esse seu Rodrigo Medroso, nunca deveria entrar nessa discussão, porque não está qualificado. É melhor ficar quieto no seu canto. Deixa o profissional habilitado tratar com isto. Então, que o gênero seja uma construção, quem quer que não concorde com isso, mostra apenas a sua total ignorância. Sexo é um conceito biológico, gênero é um conceito linguístico. Se é um conceito linguístico, ele só pode ser construído, meu Deus do céu. Ele não vem da natureza. Quer dizer que
a identidade de um sujeito, bom, uma coisa é a sua identidade física, outra coisa é a sua identidade psíquica. O psíquico, o que ele pensa sobre ele mesmo. E não dá para ele pensar sem a ajuda da linguagem, de símbolos, etc. Tudo ele tem que aprender. Será que é difícil entender isso? Para algumas pessoas não é difícil, é impossível. Porque esse é o ponto que chegamos. E tem milhares dessas pessoas dando palpite sobre tudo. Então, é claro que eu gostaria que toda essa gente fosse substituída por alunos meus. Tirar todos do caminho e dizer, agora só o pessoal que fez o COF é que dá palpite, porque só eles estão habilitados. Eu acho que isso é uma realidade mesmo. Né? Eu tenho certeza que um aluno meu com 6 meses, 1 ano de treinamento, ele já está muito melhor do que todos esses professores universitários. Né? E muito mais qualificado para opinar, embora também às vezes caiam nesse emocionalismo, nessa inadequação. Bom, ninguém é perfeito. Tá certo? Mas com o tempo vocês vão vencer tudo isso. Vocês vão começar a encarar as coisas com muito mais claridade, com muito mais domínio do que está se passando efetivamente. E quando acertar, vão acertar mesmo. Né? Isso aí é como, sei lá, você está numa briga. Bom, dar porrada qualquer um sabe dar. O problema não é dar porrada, o problema é acertá-la. Você só pode acertar onde o inimigo estiver, não onde ele não está. Você vai dar o soco aqui, o nego já está ali, perdeu seu precioso tempo. Não é isso? Então, bom, é isso. Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indica a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.